fucking fight back. E de que forma o Aucas encontrou a vitória sobre o Flamengo? O Aucas encontrou a vitória contra o Flamengo porque o Flamengo deu todos os caminhos pro Aucas. E sempre por ali, a maioria das vezes por ali, né, Lédio? Lado direito, né? E olha só, a primeira, daqui a pouco a gente vai ver outra muito parecida. Eles vão batendo, o Otero, essa é a cobrança de falta do Otero, que chuta muito bem, a bola bate no desvio do Santos, vai na trave. O Aucas achando muito espaço. O Flamengo melhorou um pouquinho na segunda parte do primeiro tempo, ali conseguiu chegar um pouquinho. Enfim. Sempre nas costas do Marinho e, obviamente, sem o Felipe ter... O Felipe um pouco lento, sem ritmo. Fazer essa o Pablo a mesma coisa pelo outro lado, com o menino Wesley, que é muito jovem para esse tipo de jogo. E o Aucas foi começando a gostar. Dá pra gente chegar. Bonito gol. Esse gol do Matheus França. Aí foi um gol praticamente isolado, uma jogada individual no finalzinho do primeiro tempo. E dava, cara, o estádio não estava com pressão, o Flamengo faz 1-0, o Aucas é limitado, por mais que esteja apertando, o Flamengo vai conseguir voltar com um bom resultado. Só que o Flamengo voltou pior no segundo tempo. E o Aucas mais forte. O Castilho começou a jogar bem, um jogador de frente, mais rápido, que é um time muito forte fisicamente, o Aucas, e não tem muita velocidade. E o Castilho... Enumerando, desculpa, Léo. Mas o Castilho, tudo pela direita. Podemos ir trocando figurinha. E o Castilho começou a fazer diferença. Essa bola foi em cima do Santos, facilitando para ele. Mas você vê, em cima o Aucas ganhava, por baixo o Aucas ganhava. E o Flamengo dava todo o espaço na hora do contra-ataque do Aucas. Olha como é que o Aucas tem facilidade para jogar. Esse aí é o Castilho. É o jogador que vai fazer o primeiro gol. Fez um ótimo segundo tempo. Cara, ele limpa a jogada e a defesa do Flamengo está completamente espaçada. Em nenhum momento diminui. E o jogador... Porque não tem característica, nem Rodrigo Caio é o homem dessa pegada. Nem o Vidal. Tirar o espaço e nem o Pablo. De novo, e menos olha lá o espaço. Esse é o gol anulado. Esse é o gol anulado. Mas olha o espaço que o jogador tem. A defesa em linha e ele faz toda a jogada. Enfim, foi uma atuação muito ruim do Flamengo como um todo. Agora, defensivamente, terrível. Muito mal defensivamente. Me lembrou, Roger, inclusive, o Flamengo defensivamente jogou contra o Al Hilal. O primeiro jogo contra que o do Flamengo Mundial, foi eliminado do Mundial, que o Flamengo errou muito defensivamente. Mas naquele jogo ainda você tem uma desculpa que o Gerson foi expulso e jogou com -1, né? No fim do primeiro tempo. No primeiro tempo, ele toma o primeiro gol, depois ele se organiza. E toma de pênalti num erro ali do Mateuzinho. Aí toma empata, tinha até chance de ter virado o jogo ali no primeiro tempo, e tem o erro ali do Gerson na expulsão. E aí, obviamente, o segundo tempo é um time que precisa, como era um jogo só, precisava atacar, precisava se expor com um jogador a menos, então aí fica um buraco mesmo. Ontem é inadmissível o que aconteceu. Sabe o que acontece? É quando um time erra tanto defensivamente, aí não é uma questão contra, é uma coisa óbvia, contra o Vitor Pereira, contra qualquer um. É que o time está mal treinado, está mal ajustado, ele está sem padrão defensivo. Entendeu? Com 20 jogos na temporada, você tem que ter um plano defensivo de jogo que não deixa tanto espaço para o adversário. E aí a gente fica, Roger, só para completar. O Fla-Flu, o Flamengo jogou bem no segundo tempo. Jogou tão bem assim mesmo. Fez um segundo tempo melhor que o do Fluminense. Ou foi o Fluminense que foi muito mal no segundo tempo? Porque no primeiro tempo o Fluminense foi melhor que o Flamengo, cara. A bola só não entrou. A gente olha muito, às vezes tem que se criticar um pouco, a gente olha muito pro resultado. Eu acho que o Flamengo não foi tão bom assim quanto o Fluminense. O Fluminense que jogou muito abaixo do que ele pode. Fala. Não, que a questão do Flamengo em relação a esse time alternativo, que é um time muito titular e se vestiu outra camisa do futebol brasileiro, Rodrigo Caio titular em qualquer time, Felipe Luiz, tem um grande elenco, Everton Ribeiro, Gabigol. Então esse é um time titular, é um time pesado, que pode encarar qualquer adversário em qualquer lugar. Esse time que jogou ontem. E se o Flamengo aposta em 2 times, olha, eu vou jogar sempre aos finais de semana com esse e eu meio de semana vou jogar com esse time. Competição do Campeonato Brasileiro é um e Libertadores e Copa do Brasil vai ser outro. Ele tem que estar bem treinado. O Flamengo tem que treinar bem o seu time alternativo. E isso está escancarado que o Vitor Pereira ainda não conseguiu. Se ele não conseguiu dar uma cara para o time titular, imagina para o time reserva, fazendo 11 modificações.
Não pode se conceder ou conceber um time mal treinado da maneira como o Flamengo está. Mesmo o time alternativo, o time reserva. Porque o Flamengo tem condição de entrar com o time reserva para encarar qualquer adversário em qualquer lugar. Agora, o caso do Flamengo é diferente, eu acho. Porque o Flamengo tem um elenco mais encorpado, o Palmeiras nem levou os seus jogadores mais importantes para a Bolívia, o Flamengo levou todo mundo, o Flamengo botou em campo um time reserva. Eu discordo dessa questão de reserva titular quando um técnico mexe no time a cada rodada. Tem alguns jogadores que são titulares absolutos, eventualmente, mas o time que tinha, o Santos no gol, Felipe Luiz, Pablo jogou no Corinthians um tempão, jogou na Europa, não estou falando de um zagueiro que apareceu outro dia, Rodrigo Caio, Arturo Vidal, Everton Ribeiro, Gabigol, o próprio Matheus França, que agora é, entre aspas, titular e que fez um gol, até fez um bom jogo, esse time não consegue ganhar do Alcas? Faça-me um favor. O Palmeiras levou um time fraco, um time jovem, né? O Palmeiras já teve até um lucro. Uma boa partida e um gol muito bonito do Flávio Lopes. Ou seja, você pode até a partir daí conseguir recuperar esse jogador que desde que chegou ao clube não conseguiu dar retorno técnico. Esse jogo pode dar uma confiança para o rapaz, ele começar a se soltar e dar retorno para o time do Palmeiras, um alto investimento. O Flamengo não tem nenhum legado dessa derrota. Foi uma vergonha. Mal o Vitor Pereira, mal na escalação, mal os jogadores. Dá para salvar muito pouco. O Gabigol queria ser centroavante. Jogou de centroavante ontem, a bola não chegou. Quando chegou, ele não fez o gol. Não deu, reclamou da bola do Cebolinha, que para mim ele estava impedido. O Cebolinha retém a bola porque se dá, ele recebe impedimento, aí deu piti, né? O Everton Ribeiro, uma atuação patética. Aí a gente volta lá atrás. O Everton Ribeiro tá barrado, que absurdo. Essas pessoas não estão vendo o jogo do Flamengo, porque desde o início do ano tá assim. Alguns momentos razoáveis, bons, mas em geral ele tem jogado mal. Ontem ele armou o ataque do Alcas no primeiro gol do time equatoriano. É um time fraquíssimo. O Cifuente, ele é o centroavante. Eu acho que ele não joga lá na pelada do Vampeta. O cara pesa uma tonelada. O cara é gordo. Jogador profissional gordo. Não existe isso, gente. Sério, o cara... Mas muito gordo, é tipo o Walter. Não, assim, o cara muito gordo. O cara é enorme, jogador enorme de gordo. Quer dizer, os caras tinham um centroavante pesadaço no comando do ataque. O Santos falhou nos 2 gols também. O primeiro é defensável. Concordo. Olha, clamorosa. Então, assim, vários erros do técnico, do goleiro, dos jogadores. Pode empacotar todo mundo. O Matheus França, acho que fez um bom jogo, fez um bonito gol. Acho que o Pablo errou em alguns momentos, mas teve algumas boas recuperações. O gol do Flamengo nasce de uma bola que ele recupera no meio campo. Ele dá um passe de peito pro Matheus França. O Felipe Luiz corrigiu alguns erros no segundo tempo. Aí você vai encontrar ali um outro momento. O Vitor Hugo, acho que não foi ele que comprometeu, mas não entendi. O rapaz estava machucado, volta, aí o Vitor Pereira escala para jogar o jogo inteiro. Eu não consegui compreender também por que o Vitor Hugo foi escalado titular e o jogo inteiro. Estranho. Mas, enfim, eu acho que o Palmeiras eu não vejo como um papelão. Acho que é uma derrota que a gente já esperava. Contra o Bolívar, 3.600 e poucos metros. Com esse time que jogou cheio de garotos e tudo, eu acho que você sabia que o risco de derrota era muito grande. O Flamengo não. O Flamengo perder para o Alcas pode ser na altitude, pode ser debaixo d'água, pode ser no cima do vulcão, no lugar que for. Não tem desculpa, não tem explicação. Agora, é claro que existe também um outro cenário. O Palmeiras teve que levar um time muito jovem e muito mexido para lá, porque perdeu para o Água Santa. Então, o estadual implica na Libertadores. O Flamengo venceu o Fluminense. Então, estava na situação mais tranquila, tipo, posso levar poucos jogadores, ou revezo, melhor dizendo, mas eu levo todo mundo. E aí torna mais grave ainda o papel do Flamengo, o papelão do Flamengo, porque você tinha ainda os caras no banco ali para poder contar com eles. E alguns entraram durante o jogo. Entrou o Lucas, entrou Cebolinha, entrou Pedro, os jogadores foram entrando, entrou Varela, né? Agora, os gols assim, de falhas clamorosas, ridículas. Eu acho que assim, a derrota do Flamengo foi uma flamengada assim que não acontecia há muito tempo, gravíssimo, e acho que um grande problema, aí que tem outra questão. O Palmeiras não sofre com isso, porque o técnico Abel Ferreira está muito seguro ali. É que só se olha para os erros do técnico. Não é só o técnico, gente. Ele ontem foi muito mal. Ele merece todas as críticas. Mas tem muito jogador ali que tem que ser observado, tem que ser criticado também. Essa história está se repetindo há muito tempo no Flamengo. Os jogadores são sempre preservados. A torcida só bate no jogador. Era assim com o Domenech. Foi assim com o Renato, inclusive, quando ele começou a cair. Foi assim com o Ceni. Foi assim com o Paulo Souza. E até com o Dorival. Quando o Dorival colocou, por exemplo, perdeu aquele jogo para o Atlético, o jogo do Inter foi estranho. Ceará, quando ele poupou contra o Ceará. Não botou o time titular contra o Ceará. Palmeiras. Aqui. Apanhou muito. E o Dorival estava certo. No final, eu dou o braço a torcer. Eu critiquei também aqui, porque achei que aqueles jogos dava para colocar um time mais forte, mas, gente, ele planejou ganhar as Copas. Na prática foi isso. E ele ganhou as 2 Copas. E o brasileiro era muito difícil alcançar o Palmeiras, que estava lá na frente, jogando em 3 frentes. Então a estratégia dele, do clube, que eu acho até que eu falei aqui na época, acho que não era uma decisão só dele, acho que ali a decisão foi tomada em conjunto com o clube. Não acho que ele... aí algumas pessoas jogaram para cima do Dorival. Eu falei, eu acho que isso não é coisa só dele, não. Tem gente que está na val. A diretoria deve falar, não, vamos priorizar isso, mas não vamos falar.
Porque se falar, desprezou o brasileiro e tal. Porque o próprio Marcos Braz, numa entrevista pra mim, disse que não, que a decisão era do Dorival. Isso é versão oficial. Eu não acredito. Eu acho que isso é... Nem acho que o Dorival tinha tamanho para sozinho bancar isso. O Abel Ferreira tem para bancar qualquer coisa do futebol do Palmeiras. O Jesus teria. O Dorival não. Então você repara que todos os técnicos que passaram depois do Jorge Jesus, em algum momento apanham e os jogadores são sempre preservados, mesmo que façam atuações pífias como ontem. Então acho que tem um pacote aí. Para mim, o Palmeiras foi uma derrota feia, lógico, perder para o Bolívar não é legal, mas nas circunstâncias, eu já imaginava o Palmeiras sofrendo até perdendo o jogo. O Flamengo é imperdoável. Para mim, o papelão foi só do Flamengo. O Palmeiras eu não acho que seja um papelão, não. Acho aceitável nesse contexto. Sempre lembrando, o Palmeiras também se embananou porque perdeu para o Água Santa. O Flamengo venceu o Fluminense. Então, no estadual, eles estão em diferentes situações.